Olha, pessoal, falando sobre a disputa pela vaga do Barroso no Supremo Tribunal Federal, o Jorge Messias, advogado-geral da União, ele é da Igreja Batista, ele é evangélico. E a Ana Virgínia Baluzier, da Folha de São Paulo, traz uma reportagem que trata sobre o Messias no Supremo, que divide lideranças evangélicas entre empolgação, mal menor e aqueles que rechaçam também essa indicação possível do presidente Lula. Se nomeado e aprovado, Messias vai ser o terceiro evangélico entre 172 ministros que já passaram pela corte em 134 anos. Antes do André Mendonça, o indicado pelo Bolsonaro, Antônio Martins Vilas Boas também foi indicado em 57. Ele guardava algo em comum com Messias, a atuação como diácono de uma igreja batista, espécie de ajudante do pastor. O fator religioso era colateral na atenção pública dada ao primeiro, num tempo em que o catolicismo monopolizava a religiosidade, ou seja, não era um fator predominante nessa escolha em que aumentou muito o número de protestantes evangélicos aqui no nosso país. Dani, houve um jantar também que reuniu o presidente Lula com alguns ministros do Supremo. Há quem diga que é uma pressão para que ele indique o nome do Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, e a Mônica Bergamo apurou que ministros dizem a Lula que desse jantar que o nome fraco vai tornar a corte debilitada. E aí, Dani, como é que está essa disputa? A realização do jantar, esse encontro foi furo nosso, furo do UOL, ontem às 8h40 da noite. Diz a concorrência que o Lula até ficou irritado porque vazou. Não pode ficar irritado, presidente, esse é o nosso trabalho. É disso que eu vivo, é isso que paga o meu salário. Olha só, respondendo aqui um pouco, né, o que foi dito, o que eu apurei, e resguardando alguma coisa para a coluna de amanhã, que vou tratar desse assunto, né? O Lula não abriu espaço para discussão de nomes, mas os 4 ministros que estavam lá têm muito boas relações com o Rodrigo Pacheco. Dos 4 ministros que foram, então, você chegou agora, eu vou te apresentar, né, o que aconteceu ontem à noite. O Lula chamou o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Cristiano Zanin, o ministro Flávio Dino e o ministro Gilmar Mendes, aqui em ordem alfabética, para um jantar que foi distensionado, né, uma coisa que foi fluida, segundo me foi relatado, no Palácio da Alvorada, tá? Esse jantar contou ainda com a participação do líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Senado é a casa que sabatina o indicado do presidente da República para o Supremo. Do chefe da Casa Civil, Rui Costa, e do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que é ministro aposentado do Supremo, conhece todos esses colegas de frente e verso. Pois muito bem, nesse jantar não houve espaço, me disse a fonte, né? Não tinha espaço, o Lula não abriu espaço para falar de nomes. Então, os ministros foram ali externando, né, a sua preocupação em ter alguém que fortalecesse institucionalmente o Supremo, que o Supremo vem há muitos anos na berlinda e que, portanto, ter algum reforço institucional era considerado o ideal. E o Lula falou: entendi, não, tudo bem, eu vou decidir rápido, vocês vão gostar. E aí os ministros entenderam que era para seguir o baile, porque ele não pediu nome, não pediu sugestão, não quis ouvir de um a um. O que acontece? Desses 4 ministros que eu citei que estavam lá, o único que tem relações próximas mesmo, de amizade com os 2 personagens que nesse momento afunilam a disputa, Jorge Messias da AGU e o senador Rodrigo Pacheco do PSD de Minas Gerais, é Cristiano Zanin. Os outros 3 são apoiadores declarados de Rodrigo Pacheco. Flávio Dino menos, tá? Mas é que Flávio Dino disputou com o Messias internamente, né, a preferência na vaga em que ele foi indicado, e isso deixou sequelas nas relações entre os 2. Então, o Lula sabia quem estava sentando ali. Alexandre de Moraes é muito próximo de Rodrigo Pacheco e muito próximo de Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado e também patrono da candidatura de Rodrigo Pacheco. Qual é a conclusão? O que saiu dessa reunião? Nada. Ninguém arrisca. Ninguém consegue arriscar para onde vai o Lula. Porque, de novo, né, ele sabia quem ele estava chamando, ele sabia o que ele ouvia ali, não tem um bobo.
Não tem meio bobo ali, não tem assim 1 centímetro de bobeira nessa sala que estava lá, não tinha. Então ele sabia quem ele estava chamando, sabia o que ia ouvir e cortou, falou: não, eu entendi. Não, vocês vão gostar, eu vou decidir rápido. É isso aí. E aí, Sakamoto? Já pensou? Aí ele chega, vocês vão gostar, vocês vão ficar surpresos, vocês vão achar legal. Aí chega lá, bota uma mulher negra no Supremo. Eu sei, é difícil, né? Mas não adianta, a gente pode continuar sonhando. Até porque... Eu quero falar uma coisa sobre esse assunto. Eu acho sempre então, que eu ia até... Oi? Desculpa. Eu queria fazer um comentário sobre esse assunto. Não, deixa eu só jogar os números, Dani, que eu ia falar exatamente sobre isso. Eu vi a sua coluna. Exatamente, eu ia jogar, asfaltar os números para o teu comentário, porque eu só queria jogar esses números aqui para o pessoal ter um pouco de... para ter uma ideia do que a gente está falando quando a gente fala de tudo isso. Quando a gente fala da necessidade de indicar uma mulher negra, ou uma mulher, pelo menos, no meio desse processo, aí está lembrando que 51,5% da população é mulher. Né? A gente está lembrando que 18% da Câmara dos Deputados eleita em 2022 é de mulheres. 18% do Senado hoje é de mulheres. 18% das assembleias estaduais e distritais é de mulheres. Né? E esse número pequeno mostra, inclusive, que a gente não atingiu a maioridade política do país, 18. Mas não só, pegando todos os ministros e cargos equivalentes, 26% são de mulheres apenas. Dos 27 governadores, temos 2 mulheres. Do Supremo Tribunal Federal, 1 mulher entre 11 homens. Você tem 9%. Mas é uma questão, são os políticos malditos. É reflexo também da nossa sociedade. Você vai pegar entre presidentes, CEOs, presidentes de empresas, presidentes de conselhos de administração, CEOs, você tem uma maioria de homens, tem clube de bolinha de homens. Você vai pegar presidentes de clubes da Série A do futebol brasileiro, só tem uma mulher, a Leila. Você vai pegar diretores de redação no jornalismo, maioria de homens, apesar de ser uma profissão eminentemente de mulheres, né? Então, só que você tem uma maioria de homens, né? Então é o seguinte, na sociedade e na política, você tem um clube da cueca. E o clube da cueca age. Muitas vezes a gente vê pessoas criticando as mulheres. Não, tal mulher tá tendo sororidade, está ajudando a outra, isso lá está de conchavo, etc. Tal. Gente, desculpa, mas o maior e o mais eficaz clubinho de autopreservação que existe é o nosso. É o dos homens. Né? Então você vai pegar um clube de autopreservação tão poderoso que está aí. É homem indicando homem. Vamos ver se o pessoal tá se mexendo aí, grandes políticos, para indicar uma mulher. Mas peraí, vamos botar uma mulher, vamos mudar um pouco isso aqui? Não é. Porque isso significaria, se você coloca uma mulher, significa que um homem deixou de ser indicado. Isso vale no Congresso. Lideranças partidárias, sempre que podem, organizam uma anistia porque descumpriram as regras para cotas de mulheres e negros. Você vai pegar lideranças partidárias, botam mulheres e negros muitas vezes concorrendo para cargos públicos, simplesmente para aparecer bem na fita, mas o dinheiro grosso vai para homem branco, no final das contas, né? Então é o seguinte, não é, está querendo dizer que a pessoa precisa ser daquele grupo para poder entender a dor da outra? Ajuda, viu? Ajuda bastante. E eu acho que já passou da hora, inclusive do Lula, neste momento, aproveitar o ensejo e sabe? Vamos tentar compensar um pouco, ainda mais e determinar no grupo social, mulheres e mulheres negras, que carregam o Brasil nas costas. E aí, só para vocês terem uma ideia, eu concluo com uma coisa. Sônia Maria de Jesus, empregada doméstica, negra, surda, analfabeta, foi libertada do trabalho escravo por um grupo de fiscalização do governo federal, né? E da casa de um desembargador do Tribunal de Santa Catarina, lá em Florianópolis, né? Ela ficou décadas na casa dele. Né? Daí, foi levada para um abrigo. Se quem quiser saber a história inteira, dá um Google nas minhas colunas, que eu já contei essa história antes. Ela foi levada para um abrigo, ficou lá 3 meses. Ele conseguiu, para tentar dar uma dourada na pila, tentar mostrar, não era uma trabalhadora escravizada, era minha filha querida, ele conseguiu o direito de pegar essa trabalhadora que estava no abrigo e levar de volta para casa com a anuência de quem? Do STF e do STJ. Agora vocês me colocam, se fosse mulher, uma ministra, uma mulher negra que estivesse em cima do caso, isso teria acontecido? A dúvida sobre essa resposta diz muito sobre o Brasil. Você, Dani? Agora eu nada mais tenho a acrescentar ao relator, porque
essa história realmente ela diz tudo o que precisa dizer sobre o Brasil. Exato, né? Vamos... Desculpa, eu não queria empatar teu comentário não, Dani. É que, tipo, na verdade eu queria jogar só os números, eu até imaginei que você ia comentar em cima. Eu ia fazer, não, mas eu ia fazer propaganda da sua coluna. Mas eu acho o que eu tinha visto ali mais cedo, né? Todo o longo raciocínio e levantamento que você fez, Sakamoto. Mas também um pouco desse comportamento meio autofágico, né? Que tem na esquerda, porque a proposta, né? Ela vem sempre. Eu acho que o grupo que dá sustentação a um líder tem mais do que direito, tem dever de cobrá-lo, né, a andar na direção certa. Mas eu chamo a atenção para um histórico recente, né, que é de autofagia na esquerda, que acabou levando a um declínio. A situação que o presidente da República está hoje, ela não é simples. O presidente da República tem uma Câmara conflagrada, né, com uma maioria consolidada que entre o governo e a oposição em projetos, quando tem a eleição de 2026 no horizonte, está mostrando que vai se aliar à oposição para pressionar o governo. O governo está evitando, não é só que o governo não está conseguindo aprovar os seus projetos, o governo passa a se preocupar com a aprovação de pautas-bomba. Quem que pode parar a pauta bomba, como a PEC da blindagem, por exemplo, que não é bomba de bolso, mas era bomba de democracia? É o Senado. Só que o Senado, nesse momento, encontrou um flanco de pressão sobre o presidente, que é: nós temos o nosso candidato. Você escolhe, mas você está pendurado aqui. E o nosso candidato é um homem branco, de Rodrigo Pacheco. Para dificultar ainda mais, você tem, do outro lado da Praça dos Três Poderes, no Supremo, um lobby aberto também a favor deste nome. E no Palácio do Planalto, você tem um presidente que diz: olha, todo mundo tem opinião, tá tudo certo, mas a prerrogativa legal de escolher é minha. Então, assim, o que está se colocando para o Lula o dilema neste momento eu sigo os critérios já estabelecidos pela minha própria consciência e pela ordem que eu havia imaginado entregar as coisas, já que ele teve 2 anos para meditar sobre essa vaga, lembrando aqui que o Barroso avisou a ele em 2023, né? Ou abro mão de fazer isso em nome de uma composição que me garanta alguma tranquilidade política ainda em uma das casas do Congresso. Não é simples. O presidente pode chutar o pau da barraca e trazer um terceiro nome inesperado, uma mulher, porque isso passou a não ser mais descartado, Sakamoto. Pode, mas seria pela pressão, mas também para fugir um pouco dessa arapuca que se armou com algo que poderia ser muito bom, um presidente fazer terceiro ministro do Supremo Tribunal Federal, nossa, que legal, mas virou um pipinaço político. Pepino na mão do presidente Lula. Vamos ver como ele vai descascar esse pepino muito em breve.